bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou a Vânia Dalbello e eu sou fundadora do método Pilates for Kids, um método que foi desenvolvido realmente para levar o Pilates para as crianças de uma forma eficiente, educativa, atrativa e que seja também prazerosa para elas. Afinal de contas, a gente precisa ter a criança ao nosso lado para que ela se torne uma adepta, né, ao método e que ela possa viver muito tempo praticando a metodologia. Então, hoje a gente vai falar sobre algo extremamente importante, que se trata de onde um método pode ser inserido, né? E aí você muitas vezes pode estar limitante, tendo uma crença limitante de achar que é só em alguns lugares, ou então que não pode ser em outros, ou então achar que em função de algumas outras necessidades precisa ser só no estúdio. E é isso que a gente vai falar hoje, eu vou revelar para vocês vários locais onde você pode, inclusive, estar escolhendo aonde se sentir mais cômodo, ou então tem mais afinidade com alguns outros locais, e aí você pode estar incluindo, tá? E realmente entender por que eles podem ser, o método Pilates for Kids pode ser inserido nesses locais. Então, vamos lá, papel e caneta para anotar. Então, bora lá. Locais, tá? Eu vou botar P4K, tá, gente? Inserido, tá? Então, nós vamos agora detalhar mais precisamente onde são os locais em que o método P4K pode ser inserido. Então, é muito importante que você tenha essa clareza e que você saiba que sim, o método ele foi desenvolvido e ele é de uma forma que ele pode ser levado para vários locais. Por que ele pode ser levado para vários locais? Porque ele não necessita dos aparelhos do Pilates, né? Então, quando a gente começa a entender que sem os aparelhos a gente pode ter mais liberdade, pode levar ele, né, a metodologia para outros locais, isso facilita N vezes, né? E também te possibilita perceber que o investimento que você precisa ter no início é muito menor do que se você tivesse que montar um estúdio como os clássicos, né, realmente acontece com o Pilates, né? Então, para quem trabalha exclusivamente com o Pilates, normalmente tem que ter os aparelhos, né? Cadillac, Reformer, Chair e aí por diante. Agora, quando a gente trabalha com o método P4K, o Pilates for Kids, e aí eu realmente posso falar do método que eu ensino. Eu não posso falar do método que vocês, de repente, podem estar conhecendo por aí. Agora, eu posso realmente argumentar o que eu ensino e por que eu realmente falo que não necessita ter os aparelhos, porque, volto a frisar, não necessita ter aparelhos, visto que os aparelhos do método Pilates foram desenvolvidos para adultos. A ergonomia dos aparelhos, o diâmetro, as estaturas, tudo que foi feito e planejado, eles foram baseados por uma pessoa adulta. Então, quando você coloca uma criança num aparelho, perde realmente a função daquilo que era para ser executado. E aí o que começa? As pessoas têm que fazer adaptações, 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 e dessa maneira, muitas vezes, aquilo que você precisa trabalhar da criança, você acaba não conseguindo. E existe vários outros limites, né, que acontece. A criança, quando você diz para ela, não coloca a mão aí que ela coloca. A criança pode se pendurar no Cadillac, pode cair, a responsabilidade é sua. Vários outros fatores, como também a falta de motivação. Por quê? Depois que a criança experimentou, ela testou, ela subiu, ela desceu, ela já explorou o aparelho. Então, para ela, perde-se o encantamento. Mas a gente vai falar um pouco mais desse caso mais para frente. É só para vocês terem uma breve ideia do porquê eu não aconselho que vocês utilizem aparelhos do Pilates para o método Pilates for Kids. E por não ter os aparelhos, você abre o leque para outros locais que você pode levar a metodologia. Então, vamos lá que eu vou explicar para vocês. Primeiramente, né, eu vou falar sobre o próprio estúdio, tá? E aí o que eu quero que vocês realmente percebam? No estúdio, quando você leva o método P4K para o estúdio, não é no estúdio com os aparelhos. O estúdio é um modo de falar, é um estúdio onde pode ser um local um pouco menor, não precisa ser gigantesco. E se for dentro do estúdio, onde você já tem a prática de Pilates para adultos, aí o que você vai precisar? Você vai precisar de um espaço, tá? De solo, ou então uma sala ao lado, né? Para poder realmente trabalhar a metodologia.
Essas duas formas é muito possível de vocês trabalharem. Normalmente, quem não tem uma sala ao lado, por exemplo, eu tenho uma sala onde eu só trabalho com o método adulto e aí tenho todos os equipamentos e tal. Se caso você não tiver uma sala ao lado que você possa estar direcionando especificamente para crianças, você pode usar, no caso, um espaço no solo, tá? Então, aqui, junta os próprios tatames, que você provavelmente já faz, a série de match, a série dos exercícios intermediário, avançado, enfim, que você faz no solo, e você tira os aparelhos e deixa somente o solo para as crianças, tá? Aí você pode estar inserindo o método também, tá? Se torna um pouco mais desafiador, visto que as crianças percebem que tem os outros aparelhos, depende daquilo que você der motivo para ela. O que acontece? Muitas vezes a criança ela tem a curiosidade de ir, de olhar, de tocar, de ver como é que funciona. Então, quando você deixa ela ir, vai lá, olha lá como é que funciona, mexe, ok, subiu, se pendurou, ok, tu já percebeu o que realmente acontece? A criança perde a motivação depois, porque ela já subiu, ela já se pendurou, ela já conheceu. Então, para quem tiver que trabalhar realmente no solo, dentro do estúdio e tiver os próprios aparelhos, uma das formas de você não ficar deixando a criança ainda mais curiosa é você dizer, não pode subir nos aparelhos. A segunda aula, deixa ela subir, experimentar algumas coisas e depois você explica para a criança por que ela não pode ir nos aparelhos. Você explica que ela é muito pequena, coloca ela no reformer, vê se ela alcança o pé lá na barra, ela não vai conseguir. Coloca uma mola mais forte para ver se ela consegue fazer. E aí ela vai ver que realmente ela não está pronta ainda para ir para os aparelhos. E aí você vai dizer, você vai vir para os aparelhos. Quando você tiver o desenvolvimento adequado, a idade adequada, aí você vem para cá. Antes a gente vai trabalhar tudo que você precisa trabalhar aqui. Tá? E por que você vai ter que ter um método, né? Por que o método é importante? Porque se você não tem algo que seja atrativo, você perde para os aparelhos. Porque aí a criança acha, se eu vou fazer simplesmente a série do solo e eu vou repetir essa série todas as aulas, qual é a atração que você vai trazer para a criança? Nenhuma. Ela vai 1, 2 aulas, ela já vai saber o que vai fazer e aí perde-se a motivação. Então, por isso tem que ter um método de ensino para a criança, para que você não fique refém dos aparelhos, para que você não ache, inclusive, que, mas como é que eu vou conseguir segurar a criança, tá? Então, caso você tenha, que é um dos lugares, tá? O próprio estúdio, você tem um local, ou você já trabalha num local, você pode levar essa oportunidade também para onde você trabalha, ou então abrir uma sala extra, né? Uma sala ao lado. O que acontece? Ou um local específico, você realmente vai ter um público que antes você não atendia, que agora você vai atender. Automaticamente aumenta a sua renda, tá? Por quê? Porque você amplia o público que você está atendendo, tá? Então, é muito importante você perceber essas duas vértices. Aqui, sim, normalmente, existem momentos no estúdio que você tem menos atração dos adultos. Por exemplo, tem horários que são mais tranquilos. Por quê? Porque é os horários que às vezes os pais estão trabalhando, ou então que eles realmente não poderiam ir no estúdio. Só que às vezes a criança, ela está em casa, ela tem aula no turno contrário, ela daqui a pouco, às vezes, bem no meio da tarde, seria extremamente legal para ela fazer uma aula, ou então 10 horas da manhã, que às vezes esses horários no meio da manhã, no meio da tarde, é mais difícil de completar com os adultos. Você que de repente estaria lá com o estúdio fechado ou então de braço cruzado, você tem a possibilidade de ter um público diferente atendendo no mesmo local, tá? Caso não tenha sala, usa o seu solo, tá? Então isso é importante você ter clareza, tá? O próximo local que é importante você também saber que dá para trabalhar é o próprio clube. Existem vários clubes, e clubes esportivos, e clubes que atendem a todos os públicos, né? Então, eles têm que ter atração, tanto para idoso, quanto para o próprio adulto, quanto para criança. E quanto mais opção os clubes tiverem, mais vai atrair públicos e principalmente os sócios para aquele clube, né? Então, é importante
você mostrar para o clube que ele tendo Pilates para criança dentro do próprio clube é algo que atrai os próprios sócios do clube. Então, também dá para se trabalhar dentro do clube. O que você vai pedir para o clube? Uma sala, né? Uma sala e os próprios acessórios, né? Que você de repente vai estar utilizando, sendo que no início é muito tranquilo começar com muito pouco acessório, tá? Então o que o clube vai te mostrar, vai precisar trazer para você? Uma sala e ele vai entrar com a divulgação, vai entrar com o local, e isso realmente é uma porta de entrada, principalmente para quem às vezes não tem um estúdio, ou então não trabalha em local nenhum, mas já está, de repente, já tem um contato em algum clube, já faz alguma coisa dentro daquele clube, você já é conhecido lá. Então, quando você realmente mostra que tem essa possibilidade, abre-se ainda mais as portas para você. Então, presta atenção aonde você está e olha as oportunidades que você pode estar deixando passar. Então, clube também pode ser levado, sim, pode ser levado a metodologia, pode ser aplicado dentro do clube e pode ser realmente um grande ganho para o clube, visto que ele vai ter uma atividade ou uma nova atividade para as crianças que pode ser que nenhum outro clube da região tenha. E aí realmente vai brilhar os olhos, tá? Então, primeiro, estúdio. Segundo, o próprio clube. Terceiro lugar que também dá para você fazer, tá? Academias. A academia também vai precisar te ceder uma sala e é muito parecida, né? A academia com o próprio clube, tá? Só que a academia, ela normalmente tem um problema. Nos horários que são os horários que os pais poderiam ir, ou os adultos poderiam ir, aqueles que têm filhos, às vezes não podem ir porque não tem com quem deixar as crianças. Ou então, se tivesse um local onde tivesse uma atividade especializada para crianças, você traria os pais junto. Então, quando você entra na própria academia, você faz um trabalho também para quem é o dono da academia ou para quem realmente está te contratando, de trazer mais alunos. Porque se você traz uma criança, o momento que o pai fica lá esperando a aula da criança, ele já aproveita e também faz a sua própria aula, faz o seu próprio treino, e aí realmente vai fechando, vai casando uma oportunidade com uma necessidade que a própria academia tem e que, de repente, os pais também iam ficar agradecidos. Afinal de contas, poxa, eu e a minha família para a academia, né? Onde eu vou fazer a minha aula, os meus filhos fazem a aula de pilates dele, o meu esposo, enfim, onde você vai com toda a família, levando realmente, educando as crianças para a prática de atividades desde muito cedo. Então, para a academia também é muito importante e também é muito lucrativa para ela, porque você pode estar levando um público que ela não teria se caso não tivesse o método P4K, tá? Então, a academia é excelente para quem realmente também já está, principalmente quem é profissional de educação física, que já trabalha dentro da academia, já são personal, ou enfim, já são instrutores ou dão algumas aulas, e aí você também pode apresentar essa oportunidade, essa opção para o proprietário, ou então se você for contratar alguém para trabalhar, tá? Então a academia também é super importante e também tem uma grande oportunidade de você levar usando uma sala e também os próprios acessórios. Vocês percebem, gente? Vou botar aqui. Vocês percebem que quando você tira os aparelhos, que às vezes poderia ser algo que você acharia que tinha que ter, abre-se o leque ainda mais. Onde que você iria ter um estúdio montado? Vocês acham que o clube iria montar um estúdio para você trabalhar com a criança? Muito improvável. Você acha que a academia iria montar um estúdio para você ir lá trabalhar com as crianças? Muito improvável. Agora, quando você diminui a entrada dos lugares, não precisa disso, também não precisa, a gente consegue ajeitar aqui. Então, você facilita a sua entrada, né? Então, é simples para você entrar. É simples, desde que você tenha o conhecimento, que você saiba realmente mostrar os benefícios do seu trabalho. Isso realmente vai ser muito lucrativo, tanto para o local que está te contratando,
quanto para você, porque você vai ter um local onde você não estaria trabalhando ou não estaria atuando se não tivesse o método, tá bom? Então, um outro local que é importante também a gente se dar conta, chama-se condomínios. Condomínios. Tem que ler, senão eu escrevo errado. Gente, esses últimos meses, esse local foi o que salvou muitos alunos meus de realmente ter a sua renda no final do mês. Por quê? Porque tudo fechou. Escola fechou, clube fechou, academias fechou, estúdios fecharam. Praticamente muitas coisas foram fechadas. E aí o que aconteceu? Quem sabia utilizar o método soube ir até os locais, soube ir até as famílias e apresentar de uma maneira que os pais e as famílias estavam precisando de profissionais que fossem atuar diretamente com as crianças. Então, dentro do condomínio é uma excelente porta de entrada. Porque existem vários condomínios, cada um dos condomínios existe várias famílias que moram lá. Automaticamente vai ter as suas próprias crianças. Quando você vai até o local, você facilita ainda mais para os pais, porque daí os pais não precisam se locomover, não precisam pensar quem vai levar, quem vai buscar, não precisam se preocupar com o horário, porque você já vai estar organizado, é mais seguro, eles realmente vão estar mais protegidos, porque já estão num local onde já acontece, e é muito fácil de você ter uma sala de jogos, por exemplo, uma sala de jogos, uma própria sala de ginástica, né? É comum isso ter nos condomínios, tá? Ginástica. É muito comum. Então, facilita para você a sua entrada quando você enxerga que você pode estar levando algo extremamente valioso para que as pessoas não precisem sair de casa, para que, se caso, eu acredito que isso não ocorra mais, mas se caso fechar tudo novamente, existe muitos pais e muitas famílias que querem ter uma atividade física, mas que elas não podem ir até o local, mas um profissional pode ir até onde as pessoas estão. Então, isso realmente é algo que pode ser conversado, pode ser estruturado e dentro do próprio condomínio pode ser levantado os pais que querem, as crianças que querem, pode se fazer mais do que uma turma, pode se ir em mais do que um condomínio. Tudo isso facilita para você, porque você realmente entra com o seu conhecimento. Quem entra com a estrutura, com as crianças, com aquilo que você vai usar, é o próprio condomínio. Então, é muito importante você não fechar os olhos para isso, porque é uma grande oportunidade também que você pode estar levando, tá? E o último que eu quero trazer para vocês é as famosas escolas. E por que eu botei por último? Porque normalmente é a primeira que as pessoas pensam. Mas em qual escola que eu vou colocar? Inclusive eu achava isso quando eu iniciei. Quando eu iniciei, a primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: bom, aonde tem crianças? Na escola, então eu vou na escola, né? Então é muito comum a gente pensar na escola, é muito comum a gente se limitar só à escola, achar que a gente eu só vou conseguir levar o método se for na escola. Não, mas eu não posso trabalhar na escola, mas então não me adianta. Não é isso que você tem que ver, você tem que perceber os vários locais que você pode levar e como eles são relacionados com você. Se você tem mais facilidade num, vai nesse primeiro, tá? Então já vamos falar da escola. Uma aguinha aqui para molhar a garganta, tá? Então, as escolas pode ser levado o método P4K, tanto pode que eu atuo, né, numa delas, né, há mais de 5 anos. Então, é um local que eu posso dizer para vocês que é um local que também é muito receptivo. Normalmente, a escola, quando você realmente tem um projeto bem estruturado, bem elaborado, com aquilo que realmente precisa, ela normalmente ela fica feliz por você estar escolhendo a própria essa escola para ser apresentada, porque você poderia escolher qualquer outra. Só que se você escolher aquela escola, você pode dizer, bom, eu escolhi a escola de vocês para trazer essa metodologia. Então, ela também é um diferencial para os pais. Hoje em dia, gente, os pais, e eu falo isso porque eu também sou mãe, e quem está me assistindo aqui também provavelmente, ou se tem filhos também, ou conhece alguém, sabe que hoje, cada vez mais, nós procuramos escolas que procurem trabalhar
tudo aquilo que a criança precisa. Então, hoje não se leva um filho, principalmente nas escolas particulares, com o objetivo só de ele passar num pré-vestibular. Não, a gente leva para que ele tenha um bom convívio, para que ele aprenda com facilidade, para que ele se torne feliz, para que ele goste de ir para a escola, para que seja prazeroso e que não seja aquela coisa maçante. Então, hoje em dia, a escola, cada vez mais, ela está se abrindo para enxergar o que os pais e as famílias necessitam. Uma vez, as escolas tinham o objetivo realmente só de ensinar para tal coisas. Hoje, com a mudança da vida das pessoas, muitos pais têm que deixar os seus filhos pela manhã na escola e vão buscar no final do dia. Então, as crianças, às vezes, passam muito mais tempo dentro da escola do que, às vezes, com a sua própria família. A escola precisa, então, fazer o quê? Suprir as necessidades do brincar, do desenvolver, da coordenação, das atividades, tudo isso a escola precisa trabalhar. Então, quando você leva algo que realmente vai de encontro com aquilo que a escola precisa, com aquilo que os pais precisam, com aquilo que as famílias precisam, você realmente tem mais facilidade de entrar. Então, escola é um excelente local. Dentro da escola, você pode trabalhar de várias formas. E, inclusive, você pode trabalhar nos turnos, tá? Turno, que a gente chama de contraturno. Contraturno. O que é contraturno? Por exemplo, a criança vai para a escola pelo horário da tarde. Só que ela foi de manhã já para a escola. Então, até o horário da tarde, ela está tendo nesse primeiro turno, ela está tendo várias atividades que a escola vai, por exemplo, proporcionar e que ela vai estar em atividades. Então, a escola precisa de atividades para esse contraturno. Então, não é na grade curricular, não é dentro do quadro curricular que a criança tem, mas é algo que tem a mais na escola. Então, pode ser no contraturno, pode ser no próprio currículo. E o que é no próprio currículo? O currículo é dentro do horário da grade curricular. Então, por exemplo, o currículo da criança, ela tem português, matemática, educação física, artes, inglês, e também pode ter o método Pilates for Kids, tá? Também pode ser inserido dentro do próprio currículo. Muitas vezes a escola opta em colocar juntamente com a grade de educação física, porque tem relação, então também pode ser levado nessa posição, dentro do currículo na aula de educação física, mas não necessariamente precisa ser na área de educação física. As escolas, elas têm tantas horas que elas podem escolher o que elas vão fazer com as crianças. Podem escolher como culinária, como, por exemplo, música, xadrez, que mais tem robótica, tem várias outras disciplinas que a escola pode optar em o que fazer. Então, ela também pode colocar como uma disciplina o próprio Pilates, tá? Então, pode ser no currículo, pode, e também pode ser extracurricular. O que quer dizer extracurricular? É depois do currículo, é extra, é a mais. Então, o que acontece? Esse extracurricular pode ser, a criança faz todas as atividades, ou então, existe crianças que vão só no currículo, no horário de aula mesmo. Mas se elas querem ter uma atividade a mais, após o término da aula, após o término do currículo, tem a oportunidade de ter aulas extras, né? Então, em que a escola proporciona o local e você, como profissional, pode estar fazendo uma parceria com a escola. Então, a escola libera, por exemplo, a própria estrutura, as crianças já estão lá e você vai até o local com a metodologia, tá? Nesse caso, é opcional. Então, os pais e as próprias crianças, elas podem optar. Eu quero fazer Pilates depois do horário? Eu quero, então eu vou me matricular. Eu não quero, então eu não vou. Né? Então, aqui é uma oportunidade que você também pode estar levando para a escola e que, de uma forma ou outra, também ela agrega para a escola, porque a escola também, no próprio contexto, na onde ela está inserida, ela também está trazendo profissionais capacitados, preparados, com o olhar mais voltado ao desenvolvimento da criança, principalmente
visto que os últimos meses a criança teve muitos problemas em função do excesso de tecnologia, da falta de atividade, da má postura, de vários problemas relacionados a tudo aquilo que a gente vivenciou. Então, agora, mais do que nunca, as pessoas estão sedentas por esse tipo de atividade, que realmente vai estar ajudando e ajustando essas crianças que ficaram tanto tempo de qualquer jeito, tá? Então, gente, o que eu quis trazer para vocês aqui é que o método P4K, ele não é limitado ao estúdio, ele não é limitado a ter um estúdio, a ter um aparelho, a ter os aparelhos, inclusive não precisa dos aparelhos, e eu não indico os aparelhos, tá? Então, quando você não tem todos os aparelhos, você pode abrir o leque, ó, de opções, e essa forma faz com que tenha-se mais profissionais e que estejam atuando onde realmente tem mais facilidade. Por exemplo, eu gosto de estar no clube, porque eu já trabalho no clube. Eu vou para o clube. Mas eu já tenho algumas coisas que eu faço na escola. Eu já tenho um outro projeto. Eu já dou uma escolinha, sei lá, futebol, de basquete, de, sei lá, balé e tal. Pode-se trabalhar um outro dia, uma outra escolinha de pilates dentro da escola. Mas eu já sou prof. Currículo, eu não posso trabalhar dentro do currículo. Pode trabalhar dentro do currículo. Eu quero levar para o condomínio, porque eu moro no condomínio, porque todo mundo já me conhece, porque eu tenho afinidade, Vai para onde você tem mais facilidade. Não complique as coisas. Todos esses locais, tá? E tem outros, inclusive, que eu não trouxe, porque eu acho que é mais difícil. Já me disseram que levaram para dentro da igreja, enquanto o pastor fazia o culto, as crianças tinham atividades com eles. Já me falaram de lugares que fizeram, por exemplo, na praia, no bosque, no jardim do não sei aonde. Enfim, vários locais. Nas praças dá para fazer. Desde que você tenha um método, você leva ele para onde você quiser. Então, tudo isso abre-se ainda mais as oportunidades de você estar atuando. E que você realmente se sinta bem estar trabalhando naquele local. Que você não se sinta estranho, eu não gosto muito desse local, eu não gosto muito dessa gritaria das crianças. Então não vai para a escola, vai para um lugar que de repente seja mais tranquila, sei lá, um clube que tenha um pouco menos de crianças naquele horário, ou então, sei lá, no próprio espaço ao lado do estúdio, que daí você pode fazer uma turminha menor. Então, você pode ir de acordo com a sua necessidade e por exemplo, da sua facilidade de estar atuando naqueles locais. Então, não é necessário que você esteja em todos. E eu nem aconselho que você esteja em todos, porque realmente se torna muito mais complicado estar em todos. Mas escolha, comece com um. Eu estou mostrando para vocês que vocês podem ter uma renda extra com isso. Vocês podem ter algo que no final do mês não teria, mas que se você aprender a trabalhar com essa metodologia e ir uma vez por semana, gente, num local desses, dependendo da turma, você tira 500, 600, 700 reais no mês para trabalhar uma vez por semana com uma turma. Então, é algo importante? É muito importante. É algo que vai fazer, daqui a pouco, uma diferença grande dentro da sua família? Provavelmente, afinal de contas, quem não quer ter um valor que de repente não teria? Agora, quando a gente sabe a maneira certa, quando a gente sabe os locais que podem ir, quando você que está assistindo já se identificou provavelmente, eu sou mais disso, eu gosto mais daquilo, eu já tenho estúdio. Por exemplo, eu já tenho estúdio de pilates. Eu já tinha um local, eu já pagava um aluguel para o local, eu já tinha um custo de água, luz, telefone, condomínio, já tinha. O que acontece? Quando eu coloco uma turma, 2 turmas, 3 turmas de pilates para criança, os custos são os mesmos. O que vai aumentar para mim? É uma hora do profissional que vai trabalhar, enfim, mas eu ganho muito mais dentro daquele tempo que essa pessoa está trabalhando com a criança. Porque era um público que não viria para o Pilates, mas agora vai vir porque tem algo específico para ele. O profissional que de repente estaria lá esperando, vamos ver se entra alguém. E aí você já pode ter algo já pronto para esse profissional que já possa trabalhar, ou que também você seja o profissional e você mostre isso para os locais.
Agora, você precisa saber fazer isso da melhor forma possível. Você precisa fazer com que o método seja atrativo, prazeroso, que seja dinâmico, que você realmente não precise dos aparelhos e a criança nem sinta falta. Então, tudo isso você realmente precisa saber. E é com o método que você realmente vai sabendo, e aí você pode estar tendo nas suas mãos uma grande preciosidade e que daqui a pouco na sua região você vai ser o pioneiro. Né? Então, se deem conta das oportunidades, se deem conta do quanto vocês podem estar realmente deixando muitas coisas para trás por não conhecer uma metodologia da maneira como deveria se conhecer para aplicar. Então, eu mais do que nunca quero que vocês percebam, que vocês analisem, que vocês, quem pegou essa live, sei lá, na metade, que vocês assistam ela desde o início, que vocês realmente se coloquem aonde eu gostaria, e começa realmente a pesquisar. Vai ao redor da sua rua, do seu bairro, olha se tem algum lugar que tenha uma placa escrito Pilates para criança. Muito improvável, né? Muito improvável. Ou então, sei lá, vá lá na academia que você trabalha e propõe, para que você já comece a ter algo diferenciado. Então, você precisa ir em busca, você precisa melhorar a maneira de se posicionar até como profissional, sabendo mais. Quanto mais coisas você souber atuar, mais rendas você pode trazer. E aí depois é lógico que você pode escolher aonde você quer atuar mais, aonde vai ser mais rentável, aonde você vai gostar mais, aonde você vai ter mais prazer em estar trabalhando, aonde você gosta do ambiente, só que você às vezes não sabe e já diz que não quer, sem experimentar. Experimente, vivencie, faça o passo a passo, veja os locais que você pode estar levando e aí depois você realmente vai entender o que eu estou dizendo, o quanto você pode melhorar, o quanto você daqui a pouco pode ter uma vida melhor, com uma renda no final do mês que de repente você pode viajar com sua família, pode, sei lá, trocar de telefone, comprar uma roupa nova, as mulheres adoram, né, comprar um sapato novo, uma blusa nova, enfim, você gasta aquele dinheiro que é extra com aquilo que você tem prazer, com uma viagem. E já imaginou se todo mês você tiver lá uma renda extra, tá? Vamos supor, tá, gente? Isso aqui é muito fácil de fazer, tá? R$ 500 todo mês, tá? Isso aqui é trabalhar com 5 crianças por mês, tá? Se você tiver R$ 500 todo mês, tá? Se você colocar vezes 12, gente, vai dar 6.500, certo? R$ 6.500 num ano não dá para você fazer uma boa de uma viagem com toda a sua família? Algo que você chegaria no final do ano, sei lá, ou quando você tirasse férias, você diz, não vai dar, não deu, só deu para pagar as contas. Agora, se você tem uma renda extra que você não estava contando e agora você tem como contar com ela, você pode sonhar mais, você pode se permitir mais, você pode viver melhor. Agora, você tem que realmente estar atento àquilo que eu estou falando para vocês, observando o que está acontecendo. Vânia, mas 500 é muito pouco. Ok, faça mais uma turma. Você pode multiplicar isso N vezes. O que eu ensino é para você ensinar quantas crianças você quiser. E aí realmente você vai girar a chave. E é daí que eu falo, transforme a crise numa oportunidade. Por que a crise em oportunidade? Porque nós passamos por um momento de crise e alguns ainda estão passando. Só que se você não enxergar as oportunidades, você não transforma elas em oportunidade, você fica na crise reclamando. E tem que sair, gente, a gente tem que sair desse mundo que as pessoas só reclamam e começar a olhar o que eu posso fazer melhor, por onde eu posso ir de um caminho diferente, uma coisa inovadora. Todo mundo quer inovação. Ou vocês acham que o iPhone lança um telefone todo ano por quê? Porque as pessoas querem algo novo, inovando, e alguma coisa diferente. É essa a necessidade. Então não feche os olhos para aquilo que está na sua frente. Certo, gente? Eu espero que essa live tenha contribuído, eu espero que esses locais tenham te mostrado, né, as grandes oportunidades que você pode estar deixando de ter.
e percebendo que você pode estar indo em locais que de repente você nem tinha se dado conta, por exemplo, condomínios, por exemplo, clubes, academia, a pessoa tem a tendência a ficar só nesses dois, né? No estúdio ou na escola. Eu acho que é só aqui que criança tá. Só que as crianças estão em todos os outros aqui. E aí você também vai estar levando algo que é importante, necessário, que os pais vão ficar felizes de poder ter essa possibilidade, que você está atuando e melhorando o corpo daquela criança, preparando ela para um futuro melhor, para ser um adulto mais saudável, para se tornar uma pessoa com mais educação, principalmente na questão postural, algo extremamente importante porque você está fazendo a sua diferença onde você está. Certo, gente? Eu espero que realmente possa agregar, que possa ajudar vocês, certo? Era isso, gente. Meu muito obrigado, uma boa noite para vocês, um beijo grande. Tchau, tchau.